Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos. É um privilégio, Senhor, estar na tua casa para te celebrar. Essa noite nós nos entregamos a ti, nós consagramos o nosso coração ao conhecimento teu e rogamos que pelo teu Espírito Santo, Senhor, venha a nós e ilumine o nosso coração para contemplarmos a glória do teu Filho nas páginas da Escritura. Realiza essa obra grandiosa em nossos corações, livrando-nos de todas as distrações, para que o nosso coração esteja pronto para receber a santa semente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los ao Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 12. Vamos até lá, por favor? Mateus capítulo 12. Essa noite, irmãos, nós vamos pregar num dos textos mais difíceis dos evangelhos. Há alguns textos na Bíblia que são difíceis de compreensão. E Mateus capítulo 12, a partir do verso 22, é um deles. E o Senhor, que é o autor final da Sagrada Escritura, eu já disse isso aqui algumas vezes, ele nos deu textos difíceis. O Senhor não nos deu apenas textos simples, como João 3,16, que todo mundo aprende e só de ouvir o versículo compreende tudo que nele está escrito. Algumas passagens são complicadas e aprove ao Senhor que fosse assim. Eu acredito que o Senhor nos deu textos difíceis, primeiro para mostrar a nossa pequenez diante da grandeza, diante da majestade do Senhor. Mas eu creio também que o Senhor deu textos difíceis para que nesse processo da gente procurar cavar fundo na Sagrada Escritura para compreender o Senhor, nós sejamos edificados e Deus também seja glorificado. Então hoje nós vamos pregar no texto chamado de o texto do pecado imperdoável. Então nós vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. No entanto, para nós observarmos e aprendermos bem esse texto, primeiro, nós precisamos ter pelo menos uma ideia geral do que Mateus, o Evangelho de Mateus, vem narrando até chegar nesse ponto. Os irmãos vão ver que há uma espécie de espiral decrescente de rejeição ao Senhor Jesus, que encontrou seu ponto mais profundo no capítulo 12. Então é por isso que é importante a gente dar uma olhada geral antes de focar no específico. Então os irmãos sabem que o principal objetivo do evangelista Mateus é apresentar o Senhor Jesus Cristo como Messias, como o rei prometido do Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 1, por exemplo, nós temos a genealogia do rei. O rei prometido, ele é apresentado como sendo da tribo de Judá e especificamente da família de Davi. No capítulo 2 do Evangelho de Mateus, o rei nasce. Magistrados importantes do mundo, do Oriente, viajam para reverenciar a sua chegada e ele é honrado com ouro, incenso e mirra. Ele é tanto divino na sua origem, quanto humano na sua encarnação, cumprindo lá a profecia de Isaías 9,6, que diz que um menino haveria de nascer, mas ele também seria chamado de Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em Mateus capítulo 3, o rei é anunciado. João Batista, servindo como uma espécie de arauto, ele prepara o coração, prepara a nação de Israel para receber o seu rei. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós temos uma batalha terrível entre o rei e o seu inimigo. Enquanto o primeiro Adão foi vencido pelo diabo no jardim, o Senhor Jesus, o segundo Adão, derrotou Satanás no deserto. Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, finalmente o rei se pronuncia. Nós temos o seu primeiro discurso. Ele se apresenta, ele diz quais são as suas leis, ele indica o modo pelo qual os seus súditos deveriam viver. Nos capítulos 8 e 9, o rei realiza curas.
Ele demonstra que a sua autoridade não se dá apenas em âmbito temporal, mas ele também manda no mundo espiritual. Ele cura doentes, ele ressuscita mortos, ele acalma tempestades e submete demônios. Então ele se apresenta como o rei do universo. Ele governa os homens, mas os demônios também se submetem a ele. Até a criação inanimada atende ao seu chamado. Nós temos essa apresentação gloriosa. No capítulo 10, ele envia os seus ministros para anunciar o seu reino, falar das suas leis, realizar milagres. E tudo isso que nós falamos até aqui foi para que os seus súditos primários, os judeus, viessem à sua presença, se submetessem a ele em arrependimento e fé e o recebessem como rei e salvador. No entanto, a partir do capítulo 11, os judeus começam a rejeitar o rei. João 12 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o Senhor Jesus reage com severidade à incredulidade deles. Ele amaldiçoa Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e diz que simplesmente eles eram piores do que Sodoma e Gomorra. Eles estavam numa situação em que eram indesculpáveis. Eles viram os milagres, eles sentiram o gostinho do reino, eles tiveram uma clara revelação de que o rei prometido havia chegado, e mesmo assim, rejeitaram Jesus e os seus mensageiros. E o capítulo 12, irmãos, conforme eu disse, é o ponto mais baixo, é o ponto mais vil de toda essa rebelião. Não se trata mais de desconfiança, indiferença, crítica. Na verdade, aqueles para os quais Jesus veio ministrar se tornaram inimigos deles. Inimigos dele. Eles partiram para a blasfêmia. Então, o que nós vamos ver aqui hoje, irmãos, é a narrativa da tragédia dos judeus. É o penúltimo grau da infâmia deles. O último seria o assassinato do rei, que acontecerá no final desse livro. Então, nós vamos observar esse texto hoje. Nós vamos observar como foi essa rejeição e os seus desdobramentos. E eu basicamente dividi esse texto aqui em cenas. Então nós vamos lendo o texto e à medida que formos avançando na compreensão, nós vamos estabelecendo aqui algumas cenas que vão orientar o nosso pensamento. A primeira cena eu chamei de poder. Veja comigo a manifestação do poder de Jesus. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. Aqui, irmãos, nós temos o caso de uma possessão demoníaca associada à doença. A ação de demônios produziu nessa pessoa cegueira e surdez. Os irmãos sabem que demônios podem causar doenças. Em alguns casos, é difícil discernir quando essa doença vem de causas naturais ou ela vem de ação demoníaca. Mas o fato é que Jesus curou esse homem e mais uma vez o seu poder divino e a sua autoridade sobre o mundo espiritual estava sendo manifestada. Como eu disse aos irmãos, isso já havia acontecido muitas outras vezes. Jesus realizou curas reais, públicas e permanentes. Não havia mais dúvidas a respeito de quem ele era e do que viera fazer. No entanto, os representantes do povo resistiam em acolhê-lo como Messias. Eles queriam um pregador, eles queriam um senhor que realizasse uma revolução contra o Império Romano. Eles não queriam ver um rei que curasse os doentes. Na verdade, eles queriam ver um general todo-poderoso que levantasse um exército e com toda a fúria subjugasse o Império de Roma. Eles não concebiam a ideia de um Messias servo. Se você olhar comigo no capítulo 12, versículo 17, olha que interessante essa declaração a respeito do Senhor Jesus. Nós lemos assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz.
não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. O fato aqui, irmãos, é que o profeta Isaías já havia apresentado a ideia de que o Messias viria na figura de um servo. Ele teria sim poder divino. Porém, esse poder espiritual não seria utilizado para brigar, para causar tumulto e muito menos uma revolução. Ao contrário, ele seria brando, gentil, paciente. Ele usaria o seu poder para socorrer os pobres, feridos e quebrantados. E isso já estava profetizado no Antigo Testamento, conforme lemos. No entanto, os judeus da época de Jesus não estavam dispostos a acolher esse tipo de Messias. Eles queriam um guerreiro, eles queriam um homem nervoso, um homem que conduzisse os exércitos judeus contra o Império Romano. No capítulo 12, versículo 14, você pode já ter uma prévia dessa rejeição dos judeus, quando o autor diz assim: retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então já havia uma conspiração para matar o Senhor Jesus Cristo, embora o Senhor Jesus Cristo tivesse dado todas as provas de que ele era o Messias, de que ele tinha poder nos céus e na terra, que ele mandava nesse mundo, que ele mandava nos demônios, que ele mandava na criação, mas mesmo assim, essas pessoas tomaram a decisão vil de rejeitá-lo e de conspirar para matá-lo. No entanto, irmãos, nós lemos aqui no versículo 22, estava mais uma prova. Mais uma das suas curas. Ele havia expulsado um demônio e aquela pessoa que era surda e muda simplesmente voltou às suas faculdades normais. A reação dos judeus, da maioria do povo comum, no versículo 23, diante do milagre de Jesus, é a perplexidade. Essa é a segunda cena que nós temos aqui nessa história. Veja a perplexidade no verso 23, leia comigo. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Esse milagre foi tão convincente que não havia quem duvidasse. Mateus narra aqui que toda a multidão estava admirada. A palavra admirar aqui significa estar fora de si. Eles estavam em estado de espanto. Presenciar aquele milagre glorioso, simplesmente, irmãos, deixou aquela multidão maravilhada. E de repente, no meio de todo aquele encantamento, surgiu a pergunta: é este, porventura, o filho de Davi? Essa palavrinha, porventura, ela não é uma palavrinha que indica dúvida simplesmente. É a dúvida, irmãos, de quem está inclinado a acreditar. Seria mais ou menos assim. Imagina as pessoas conversando e um cutucando o outro dizendo: esse aí é o Messias, não é? É ele. Tudo indica que é ele. Então é aquela dúvida de quem já tem uma suspeita de que aquela informação é verdadeira. Então lembre-se que a expressão filho de Davi, que aparece aqui no versículo 23, é um título messiânico. Ele é usado em 2 Samuel capítulo 7, versículo 13, quando Deus prometeu a Davi que ele iria gerar um filho, e esse filho dele iria governar no seu trono para todo sempre. Então essa expressão é uma expressão messiânica, portanto, quando a multidão começa a alegar, esse aqui provavelmente é o filho de Davi, eles estão reconhecendo que todos aqueles milagres realizados por Jesus estavam atestando de que ele era o Messias prometido. Então essa é a segunda cena, a perplexidade. Ela é seguida de uma outra cena, que eu chamei de acusação. Veja a acusação no versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Os fariseus, irmãos, eles não tolerariam a multidão insinuar que Jesus Cristo de Nazaré seria o Messias. Afinal de contas, o Senhor Jesus já havia criticado severamente esses homens. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus chegou a dizer à multidão que para entrar no reino dele, eles precisavam ter uma justiça superior à dos fariseus e saduceus.
Então esses homens sabiam que se Jesus de Nazaré fosse exaltado a Messias de Israel, seria simplesmente o fim deles. Eles iam perder seus cargos, eles iam perder sua importância, eles não seriam mais vistos como mestres do povo. E é justamente, irmãos, nesse lugar que a rejeição deles começa a se intensificar. Notem que primeiro ele se refere a Jesus como este. Vocês viram aí, versículo 24. Este não expele demônios. Essa palavrinha este, irmãos, é uma forma desprezível. É como se dissesse assim, este ninguém, este qualquer. Vocês acham que este aí é o Messias? Vocês acham mesmo que esse qualquer um aí é o que foi prometido no Antigo Testamento? O texto acrescenta mais uma informação importante, que eles murmuravam. Isto é, eles não estavam falando alto, eles não queriam, irmãos, sequer que Jesus ouvisse as alegações deles. Eles eram covardes. A imagem aqui é de eles andando entre a multidão, cochichando discretamente, inoculando o veneno da incredulidade no coração do povo, dizendo assim, esse qualquer aí não é o Messias, vocês estão por fora, esse poder que vocês estão vendo aí, não é o poder de Deus em operação, na verdade é o poder de Beelzebu, é o poder de Satanás que está ativo nele. Notem que em nenhum momento eles negaram o poder daquele milagre. Era impossível negar aquilo que estava diante dos olhos, mas eles preferiram atribuir aquela obra a Beelzebu. Beelzebu é uma palavra importante aqui, tá? O prefixo Bel remete a Baal, uma divindade pagã dos babilônicos e dos filisteus também. Só que a palavra Bel, na língua aramaica, significa Senhor. E Zebub, é de onde vem a palavrinha moscas. Então a tradução literal é Senhor das moscas. E na literatura judaica, Beelzebu se tornou um título comum para Satanás. Então há uma associação de Satanás com moscas. Quem já assistiu esses filmes de terror, de demônios, que não deveriam ficar assistindo, viu? Mas eu assistia muitos anos atrás. Vocês devem ter visto já que há muitas cenas em que pessoas endemoniadas têm relação com mosca, sempre uma coisa de possessão demoníaca, tem moscas aparecendo previamente. Já notaram isso? Tô vendo aí, viu? Quem é que assiste essas porcarias aqui? Eu tô só marcando um xizinho em vocês assim, viu? Para conversar depois do culto. Então, na literatura judaica, Beelzebu era Satanás. Então a acusação deles, irmãos, era simplesmente essa. Esse poder não é de Deus. Esse poder é de Satanás. Esse homem não é o Messias. Esse homem é um possuído pelo diabo. Então eles reagem à manifestação pública, diante de um milagre que não tinha condição de escapar. Eles reagem dessa maneira, de uma forma blasfêmia, com desprezo, afirmando que o Senhor Jesus era possuído pelo diabo. A partir do verso 25, nós temos a resposta de Jesus. Vamos observar aqui a resposta de Jesus, de cada frasezinha aqui. Vamos começar no 25. Jesus fala assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse... Veja o primeiro ponto aqui. Jesus discerniu o que estava no pensamento deles. Jesus não ouviu o que eles estavam falando, mas Jesus sabia precisamente o que eles estavam pensando. Aqui é mais uma prova da divindade, do poder, de que Jesus é Deus, de que Ele sonda os pensamentos. O diabo não pode saber o que você pensa, mas Jesus sabe o que você pensa. Então, mais uma vez aqui, tem uma prova. Mas esses homens estavam tão envolvidos na sua incredulidade que eles sequer foram capazes de perceber isso. Então Jesus fala assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então Jesus aqui, irmãos, faz algumas defesas. Em primeiro lugar, ele diz que essa
essa alegação deles, essa incredulidade dos fariseus, era simplesmente ilógica, tola, estúpida. Ele diz basicamente o seguinte: um povo pode lutar contra uma nação inimiga ao mesmo tempo em que está enfrentando uma guerra civil? Tem condições disso acontecer? Então nós temos lá Israel lutando contra o Hamas. Então imagina, Israel lutando contra o Hamas, ao mesmo tempo em que eles estão lutando entre eles mesmos, ao mesmo tempo em que eles estão enfrentando uma guerra civil. Tem condição de uma nação dessa subsistir? De jeito nenhum. Para entrar numa guerra, uma nação precisa estar unificada. Então, sabe o que Jesus quer dizer aqui? Ele está dizendo basicamente o seguinte: vocês acham que Satanás vai conspirar contra ele mesmo? Vocês acham que Satanás vai cometer suicídio? Vocês acham que os demônios simplesmente se tornaram inimigos de Satanás? Se a maior batalha de Satanás consiste em desfigurar os seres feitos à imagem de Deus, vocês acham que de repente os demônios resolveram se rebelar contra esse propósito? Resolveram se colocar contra os intentos do Senhor deles? Então Jesus disse: essa alegação é absurda. Essa alegação é tola. Não precisa ser doutor para saber disso. Não precisa ter estudo. É uma coisa óbvia. É algo lógico. Aqui, irmãos, cabe uma observação antes de seguirmos, tá? Satanás pode sim enganar pessoas por meio de falsos exorcismos. Nós temos isso na Bíblia. Mateus 7:21 fala disso. Pessoas que um dia vão comparecer diante de Deus e dizer: no teu nome profetizamos, no teu nome fizemos sinais, no teu nome expulsamos demônios. E lá é dito: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então Satanás, ele pode disfarçar falsos exorcismos para enganar pessoas, mas não era, irmãos, o que estava acontecendo aqui. Aqui não se trata de uma única expulsão. O Senhor Jesus vinha repetidamente expulsando demônios, curando e ressuscitando. Ele vinha a todo tempo fazer o bem. Dizer, portanto, que os exorcismos realizados por Jesus eram uma obra satânica, se constituía em uma fala absurda. É como se Satanás tivesse decidido fazer o bem. É como se ele estivesse buscando o melhor para o ser humano. Seria como se Satanás tivesse mudado de ideia, estivesse destruindo o seu próprio domínio sobre os pecadores. E isso é absurdo. A segunda resposta de Jesus é demonstrando que aquela fala deles, aquela acusação, era tendenciosa, era preconceituosa. Veja comigo no versículo 27, ele fala assim: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsaram vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Aqui, irmãos, filhos dos fariseus, não se referem a filhos biológicos, mas discípulos dos fariseus. A Bíblia utiliza essa linguagem muito no Antigo Testamento, fala dos filhos dos profetas, não eram que eram gerados pelos profetas, mas eram os discípulos deles. O historiador Joséfo, ele cita na sua obra, Os Hebreus, que alguns fariseus, eles eram metidos com exorcismos. Em Atos capítulo 19, por exemplo, alguns desses são mencionados. Os filhos de Seva, vocês lembram lá daquela história? Então os demônios possuíram lá e os filhos de Seva disseram: olha, nós expulsamos você no nome de Paulo, Deus que Paulo serve. E o texto diz que os demônios ficaram com raiva deles, deram uma surra naqueles sujeitos. Então sabe qual é o ponto de Jesus aqui? É simples. Eu venho expulsando demônios a todo momento e vocês dizem que é uma obra maligna. Os filhos de vocês, os discípulos de vocês expulsam demônios esporadicamente. E vocês dizem que isso é obra de Deus. Então vocês são tendenciosos. Vocês não são verdadeiros. Os filhos de vocês, os discípulos de vocês expulsam uma vez. E vocês dizem é de Deus. Eu venho sistematicamente expulsando demônios. E vocês dizem que isso é obra do demônio. Então chamem os próprios filhos de vocês para testemunhar isso.
perguntem para eles, deixem eles serem juízes dessa questão. Chamem eles e perguntem assim: expulsar demônios a todo momento, vocês acham que é uma obra divina ou vocês acham que é uma obra demoníaca? Deixe lá os filhos de vocês responderem. Então Jesus está dizendo que a acusação deles era sem sentido, a acusação deles era mentirosa, a acusação deles era tendenciosa. E no versículo 28, Jesus diz que na verdade eles eram rebeldes. Vejam comigo. Ele fala assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Eles eram rebeldes contra o reino de Deus. Aqui, irmãos, no versículo 28, o Senhor Jesus diz uma informação muito importante: que ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Essa informação aqui é muito importante e ela é fundamental para você compreender o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa isso? Jesus expulsava demônios pelo Espírito Santo. Os irmãos sabem que durante o seu estado de encarnação, no seu ministério terreno, o Senhor Jesus não utilizou seus atributos de Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não utilizou o seu poder divino. Ele recebeu o poder divino do Espírito Santo. Isso aconteceu quando ele foi batizado. A Bíblia fala que no momento que ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Em Atos 10, versículo 48, diz que Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e fez milagres. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que ele tomando a forma humana, ele se esvaziou. Então ele deixou de usar os seus atributos divinos para se tornar completamente dependente do Espírito Santo. De modo que os milagres que Jesus fez, tudo aquilo que ele fez foi na mediação do Espírito Santo. Jesus se tornou dependente do Espírito Santo para indicar o tipo de vida que nós deveríamos ter nesse mundo. Nós também devemos viver em dependência do Espírito Santo. Então, para ele cumprir a sua missão de ser um de nós, de ser o nosso representante, ele tinha que viver como nós vivemos hoje. Nós vivemos na dependência do Espírito Santo. Haviam diversas profecias, Isaías 64, Isaías 63, que falam que o Messias viria no poder do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo que ele realizou aquele poder, ele realizou aquele milagre, melhor dizendo, aquele milagre de expulsar demônios pelo poder do Espírito Santo. E isso, irmãos, ele disse, sinaliza a chegada do reino de Deus. Então o reino de Deus foi precedido por cura, por milagres, pela expulsão de demônios. Então Jesus fala, isso é prova de que o reino chegou. Isso não é evidência de ação demoníaca. Isso não é prova de que o diabo está expulsando os seus próprios demônios, mas de que o reino de Deus chegou. Irmãos sabem, nós temos falado aqui na igreja já diversas vezes, que a Bíblia menciona um reino eterno no futuro. A Bíblia menciona um reino milenar. E a Bíblia também menciona o reino espiritual. Colossenses 1,13. Ele vos tirou do reino das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde é que o reino espiritual está? O reino, irmãos, está onde o seu rei está. Se o Senhor Jesus governa a minha vida, o reino dele está no meu coração. Então, a presença de Jesus nesse mundo trazia o reino com eles. Mas a incredulidade desses homens os impedia de perceber isso. Eles não viam o reino de Deus chegando na manifestação de tudo aquilo. A incredulidade deles fez com que eles acreditassem que ali se manifestava o próprio demônio. No versículo 29, ele fortalece essa ideia com uma ilustração. Essa ilustração é bem interessante. Ele fala assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Então a imagem aqui é de um guerreiro muito forte, muito experiente, que está dentro da sua casa. E de repente chega alguém para tomar a casa dele.
E esse homem que veio invadir a casa desse guerreiro, ele não tem nenhuma arma nas mãos, ele simplesmente tem os seus braços. Então você imagina que ele entra na casa desse homem, ele subjuga esse homem, ele amarra esse homem e depois ele saqueia a casa dele. A pergunta é, qual dos dois é o mais forte? Então, o ponto de Jesus é aqui. Alguém entrou na casa do valente. Alguém amarrou o valente. Alguém subjugou o valente. Esse alguém é muito mais poderoso. Esse alguém é muito mais forte. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que esse alguém é ele mesmo. Ele entrou no domínio de Satanás. Ele está saqueando Satanás. Ele está arrastando pessoas que estão debaixo do jugo de Satanás. Ele mesmo está amarrando Satanás e seus demônios, libertando aquelas pessoas que estavam escravizadas por possessão demoníaca e doenças terríveis. Então, o que isso provava? Isso provava não que era o diabo em operação, mas que alguém mais poderoso que o diabo havia se manifestado. Então Jesus está dizendo que ele é esse alguém que entrou na casa do valente. Satanás lá estava se sentindo todo poderoso, mantendo pessoas cativas debaixo das suas possessões e doenças. Jesus entrou na casa dele, Jesus libertou essas pessoas, Jesus amarrou, enfraqueceu o diabo. Na literatura judaica, irmãos, os judeus sabiam que Lúcifer fora o querubim ungido, e só havia uma pessoa mais poderosa do que ele para subjugá-lo completamente: Deus. Então o Senhor Jesus aqui está mais uma vez provando a sua divindade, porque ele entra na casa do valente, subjuga, vence, dá ordem para os seus demônios, manda nos céus e na terra. Por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Diante de todas essas realidades, esses judeus precisavam tomar uma decisão. Jesus fala disso no versículo 30. Veja comigo aí, ele fala assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, se fôssemos colocar essa declaração aqui em toda a história, Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte: eu já provei que eu sou o rei. Eu já deixei claro que eu sou o Messias. Eu entrei no domínio de Satanás e eu estou saqueando a ele, eu estou derrubando o seu governo. O reino está aqui, o reino está disponível a vocês. Agora vocês precisam decidir. De que lado vocês vão ficar? Vocês vão ficar a favor do rei ou contra o rei? Vocês vão somar comigo nesse reino? Ou vocês vão procurar espalhar na companhia de Satanás? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que não há neutralidade quando o assunto é o reino de Deus. Ou você está no reino de Deus, ou você está fora do reino de Deus. Ou você está com o Senhor Jesus, ou você está com os demônios. Ou você está com ele, ou você está espalhado para longe dele. No verso 31, nós temos uma condenação dos lábios do Senhor Jesus. Essa condenação, irmãos, é simplesmente terrível. Ele diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Aqui vale a pena a gente fazer uma pequena parada. Notem que Jesus separou pecado de blasfêmia. Toda blasfêmia é pecado, nem todo pecado é blasfêmia, mas toda blasfêmia é pecado. Jesus fez questão de separar os dois aqui. Pecado é aquela palavra geral utilizada para falar de ações, pensamentos, atitudes que estão contra a lei de Deus. Blasfêmia é um tipo específico de pecado, que consiste em falar mal de Deus, mentir a respeito de Deus, se dirigir a Deus de uma forma depreciativa, insultuosa. Isso é blasfêmia. E o que Jesus falou aqui? Pecado e blasfêmia são perdoados. Quando é que pecado e blasfêmia são perdoados? Quando alguém se converte. Quando uma pessoa se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo, todos os seus pecados são perdoados, inclusive as suas blasfêmias. Tem um exemplo disso na Bíblia? Vocês lembram de alguém que refere-se a si mesmo como sendo um blasfemo? Quem foi?
1 Timóteo 1,13. Olhe comigo lá. Um dos homens mais importantes da história do Novo Testamento. Deixa marcado aí Mateus. Vai comigo lá em Timóteo, primeira dele. 1 a Timóteo. Capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Então quem é o blasfemo aqui? Paulo de Tarso. Ele foi blasfemo. A Bíblia diz que ele não somente blasfemava, mas os cristãos que ele capturava, ele forçava esses cristãos a blasfemar. Então ele era blasfemo, ele cometeu muitos pecados. Então isso aqui concorda com o que nós estamos lendo lá nos lábios do Senhor Jesus. Toda blasfêmia e todo pecado podem encontrar o seu perdão. O Senhor Jesus, ele perdoa todo tipo de pecado, inclusive a blasfêmia. Contudo, continuando a leitura, volte lá, por favor, versículo 31. Aqui a gente tem que ir um pouco devagar, para a gente não se perder aqui, porque a gente está chegando na parte mais complexa do texto. Então, no final do 31, ele diz assim: mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então, blasfêmia e pecado são perdoados. O apóstolo Paulo é a prova disso. Mas a blasfêmia contra o Espírito, essa não encontrará perdão. No versículo 32, o Senhor Jesus desenvolve um pouco mais, ele explica melhor essa ideia. Leia comigo, ele diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Aqui, vamos explicar um pouquinho aqui essa cláusula, porque talvez ela seja a mais complexa. Os irmãos sabem que Filho do Homem aqui é uma referência ao Senhor Jesus. Esse título normalmente designa a sua humanidade, seu estado terreno. Aponta para aquele Cristo na situação de humilhação. Então, a imagem que é apresentada aqui é como se o Senhor Jesus fosse um vaso por meio do qual o Espírito Santo está trabalhando. E ele fala que o pecado cometido contra ele, no seu estado humano, é perdoado, porque essa pessoa que está blasfemando contra ele não o percebe como divino, mas simplesmente como mais um ser humano de Nazaré. Então, deixa-me dar um exemplo aqui para ilustrar. Imagina que você cresceu na cidade de Nazaré, no mesmo bairro do Senhor Jesus Cristo no primeiro século. E o Senhor Jesus, ele cresceu como uma criança normal, ele se desenvolveu como todas as crianças. Então imagina que você está lá brincando com o Senhor Jesus, você está jogando bola com ele, imagina isso, né? E você deu uma canelada no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olha para você e diz assim: não faça mais isso, eu sou a segunda pessoa da Santa Trindade. Então se Jesus olhasse para você naquela condição e dissesse que era a segunda pessoa da Trindade, como é que você ia reagir? Você dizer, você está de brincadeira. Está de brincadeira? Claro que você não é. Então, você cometeria um pecado de blasfêmia, mas digamos assim, essa blasfêmia não seria por causa de uma incredulidade declarada, mas por conta da falta de revelação. Pela sua percepção limitada. Você estava vendo Jesus ali como mais uma criança, uma pessoa comum. Então você imagina o Senhor Jesus, né, em Marcos 6, é dito que ele é carpinteiro. Então imagina lá que você mandou Jesus fazer uma mesa para a sua casa e você negociou com ele fez a sua mesa, entregou a sua mesa e de repente ele diz para você que é Deus encarnado. Eu você diz, mas como é que pode? Esse homem estava fazendo uma mesa para mim semana passada e agora ele está dizendo que é Deus encarnado? Então você poderia pecar contra Jesus nesse sentido. Então ele está falando que se alguém blasfemasse contra o Filho do Homem, isso poderia ser perdoado. Afinal de contas, aquelas pessoas estavam percebendo Jesus no seu estado humano, estavam percebendo ele no seu estado de humilhação. Essas pessoas não tinham toda a revelação necessária, elas não tinham ainda visto Jesus operando milagres. Então Jesus disse, isso é perdoável.
Agora, depreciar, xingar, se levantar em rebeldia contra o Espírito Santo, dizendo que o poder divino, irmãos, na verdade é de origem maligna, mesmo diante de todas as provas de que se tratava do reino de Deus, esse tipo de blasfêmia não. Essa não tem perdão. É isso que ele diz no restante do versículo. Veja comigo, ele fala assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Então, Jesus, no seu estado encarnado, humano, comum, alguém falar alguma coisa contra ele, tudo bem, pode ter perdão. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Jesus, irmãos, está falando aqui de pessoas que estavam blasfemando não por falta de revelação. Esses homens, eles conheciam as profecias. Além disso, eles viram todas as evidências de que o Senhor Jesus fora ungido pelo Espírito Santo. Eles viram os milagres, eles viram Jesus acalmando as tempestades, eles viram Jesus curando as doenças, eles viram Jesus ressuscitando mortos, eles viram Jesus libertando pessoas de possessão demoníaca. E depois de ver tudo isso, de ter todas as provas colocadas diante deles, eles dizem: isso é do diabo. Jesus diz, irmãos, isso é simplesmente imperdoável. Por que, irmãos, é imperdoável? Ora, o perdão de pecados se baseia no arrependimento. Se a salvação vem pela fé na pessoa e obra do Senhor Jesus, e eles estavam retratando Jesus Cristo como um agente satânico, como é que eles poderiam ser redimidos? Não havia perdão para esses homens. Eles haviam chegado a uma profundidade de incredulidade que a condição deles era simplesmente irreversível. Não havia mais nada a ser feito por eles. E é por isso que o Senhor Jesus diz que esse pecado seria completamente imperdoável, tanto nesse mundo como no mundo futuro. De repente, alguns de vocês poderiam indagar assim: esse pecado, ele poderia ser cometido apenas nessa época? A resposta é: com todas as particularidades que nós falamos aqui, sim. Apenas nessa época. Aqui nós temos Cristo em seu estado de humilhação, Cristo dando provas da sua divindade, da sua messianidade, realizando todo tipo de milagre por meio do Espírito Santo durante o seu ministério terreno, em seu estado de humilhação. Então, nesse sentido, esse pecado só poderia ser cometido nesse momento histórico aqui. Tem alguns teólogos que falam que lá no final do milênio, não sei se você se lembra, fala que Satanás vai ser solto. Ele vai reunir pessoas, nações do mundo inteiro para promoverem uma rebelião global contra o governo do Senhor Jesus Cristo. Então, alguns acreditam que ali estaria havendo mais um pecado desse tipo aqui, uma manifestação direta de rebeldia contra o Senhor Jesus Cristo. Eu diria que, embora há certos elementos em comuns, como a rebelião direta à pessoa de Jesus Cristo já reinando, demonstrando todo o seu poder nesse mundo, embora haja esses elementos em comum, lembre-se que nessa época futura, o Senhor Jesus não estará mais em um estado de humilhação, ele não estará mais na dependência do Espírito Santo, ele já estará governando esse mundo no seu corpo glorificado, na cidade de Jerusalém. Então não são dois acontecimentos exatamente iguais. Agora, irmãos, essa incredulidade aqui custou muito caro aos judeus. Pouco antes do Senhor Jesus Cristo morrer, ele chegou diante da cidade de Jerusalém, e ele disse e chorou perante aquela cidade, relembrando e dando a mensagem profética de que aquela cidade seria destruída e aquele povo seria disperso. Você pode ver isso em Mateus capítulo 23. Vamos até lá, por favor. Mateus capítulo 23. Versículo 37, aqui o Senhor Jesus está antecipando o preço dessa incredulidade
terrível que nós acabamos de ler. Mateus 23, 37, nós lemos assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui Jesus está dizendo, irmãos, o preço da incredulidade. Ele veio como rei, ele se apresentou como aquele que iria governar, usando a imagem de que todos estariam debaixo da sua proteção, mas Jerusalém o rejeitou, e que por causa disso eles seriam destruídos. 40 anos depois dessa fala do Senhor Jesus, Jerusalém foi invadida pelos romanos. 985 cidades e aldeias foram destruídas e mais de 1.100.000 judeus foram mortos. Eles haviam rejeitado o rei. E os poucos que restaram fugiram e iniciou-se então a diáspora, que foi encontrar o seu fim, ou pelo menos o seu recomeço, já no século XX, com a fundação do Estado de Jerusalém, em 1948, se não falha aqui a memória. Esse, meus irmãos, é o pecado imperdoável. Espero que tenha ficado claro para vocês que não foi um pecado isolado. Ele faz parte de uma espiral decrescente de rejeição que encontrou o seu ponto mais profundo nesse capítulo. Ele foi cometido por pessoas que tiveram todas as provas de que Jesus era de fato quem dizia ser. E mesmo sabendo quem Jesus era e todos os milagres que ele realizava pelo poder do Espírito Santo, ainda assim afirmaram que isso era de origem demoníaca. E esse pecado cometido contra Cristo se deu exclusivamente durante o seu ministério terreno, uma vez que ele estava na condição de servo, dependendo do poder do Espírito Santo. Irmãos, essa aqui é a exposição do texto. Eu tenho algumas lições para informá-los aqui, para recolocá-los dentro do texto, e depois nós vamos orar ao Senhor e celebrar a ceia. Algumas pessoas, frequentemente do movimento pentecostal, nos acusam de blasfemar contra o Espírito Santo quando nós afirmamos que as línguas estranhas que eles falam não têm relação nenhuma com os idiomas que eram falados na igreja primitiva, e nem que o dom de profecias, o alegado dom de profecia deles, tem relação com o dom de profecias do Antigo Testamento. Então eu já ouvi isso, pessoas dizendo: olha, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está dizendo que aquilo que nós estamos fazendo, essas línguas, essas profecias, não são de Deus. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Bem, eu acho que ficou claro para todos que o pecado imperdoável foi cometido contra a pessoa de Cristo, na sua condição de servo. E esses homens contra os quais falamos, ou contra os quais pelo menos eu falo e falo muito, eles não são Jesus. E nem Jesus está fisicamente entre eles. Na verdade, eu acho que eles que pecam ao se colocarem no mesmo patamar de Jesus. De achar que eles são seres divinos, que merecem todo o respeito, que o que eles falam não está passível de nenhum tipo de questionamento. A segunda coisa é que, no caso de Jesus, não havia dúvidas de que aquilo que estava acontecendo era uma obra realizada no poder do Espírito Santo, que deixava claro que o reino de Deus havia chegado. No caso desses homens, dessas pessoas que falam essas línguas estranhas, não há nenhuma evidência disso. Na verdade, há muitas inconsistências nas afirmações deles. Então, irmãos, essas coisas de pessoas que ficam repetindo sílabas, lia, dizendo coisas sem sentidos, fazendo grunhidos, choros, falando coisas estranhas, siricanta, sirianda, siricai.
Irmãos, essas coisas não têm nada a ver com os idiomas desconhecidos e interpretados na era da igreja antiga, e os quais cessaram no final da era apostólica. Essas profecias não têm nada a ver com o dom profético do Novo Testamento, e muito menos com a chegada do reino de Deus na terra. Então, não tem nada a ver com pecar contra o Espírito Santo. O nosso papel, na verdade, é duvidar, questionar, se opor. Fazer isso, irmãos, não é blasfêmia, é zelo pela verdade, é discernimento, é sabedoria bíblica e o bom uso do cérebro que o Senhor nos deu. Então, nós não devemos ter medo dessas acusações, nós não devemos ter medo desse tipo de coisa. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Segunda lição. Você não tem poder de amarrar Satanás. Espero que isso tenha ficado claro. Você nem tem poder e nem a Bíblia ordena que você faça isso. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O ano passado eu tive uma situação de possessão demoníaca no meu gabinete, logo depois do culto aqui na igreja. Então eu não amarrei Satanás. Eu não queria que o Satanás ficasse amarrado dentro do meu gabinete. Ali é um lugar que eu estudo a palavra, que eu recebo os irmãos, é um lugar de oração. Eu não queria o diabo amarrado ali, eu quero que o diabo vá embora e que nunca mais encontre a porta do meu gabinete novamente. Então, a Bíblia não diz, irmãos, para amarrar. Só há uma pessoa que amarra o valente. Quem é? É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que entra na tenda do valente, amarra, subjuga, dá ordem para os seus servos, liberta aqueles que estão cativos. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, não fique falando essas coisas, não fique reproduzindo essas coisas. A Bíblia diz que se você for posto numa situação real de possessão demoníaca, você deve repreender no nome do Senhor Jesus. Essa deve ser a postura do crente. Qualquer outra coisa é infantilidade. Você ficar com esse negócio de amarrar, esse negócio de querer conversar com o capeta, tudo isso, irmãos, é infantilidade. Não deve fazer parte da postura de uma igreja zelosa e de crentes maduros na presença do Senhor. Terceira lição. Não há meio termo quando o assunto é Jesus Cristo. Jesus falou: ou você acolhe ou você rejeita. Ou você ajunta ou você espalha. Não há neutralidade. Ou você está com ele ou você não está com ele. Ou você se prostra e crê e o serve, ou você continua vivendo para si mesmo numa vida de rebelião contra ele, sobre o direito genuíno que ele tem de governar a sua história. A Bíblia não coloca uma pessoa como estando em cima do muro. Ou você está no reino de Deus ou você está no domínio do diabo, mesmo que você não se sinta assim. Mesmo que você se sinta: não, eu não sou uma pessoa tão má, eu não tenho vivido assim numa rebelião aberta contra Deus, eu não sou inimigo de Deus. Se você não se curvou diante dele em adoração, se você não creu ainda nele como seu Senhor e Salvador, se você continua, insiste em ficar vivendo segundo as suas próprias regras, você está contra ele. Você não faz parte do domínio dele. Há muitas pessoas, irmãos, que estão nas igrejas, que até foram batizadas, que dizem fazer parte do reino de Deus, mas não se submetem a ele. Vivem de acordo com a sua vontade, fazem tudo aquilo que o seu coração desejam. Como é que essas pessoas podem dizer que elas são partes do reino de Cristo, se elas não se importam com o seu rei, se elas não estão seguindo o comando do governante supremo do universo? Então, se você, cristão, está nessa condição, é hora de você se arrepender. É hora de você confessar, é hora de você abandonar esse estilo de vida e dizer: Senhor, me perdoe, de hoje em diante eu vou viver uma vida de obediência na tua presença. De hoje em diante eu vou viver como uma pessoa que está comprometido com o teu governo. Será, Senhor, a tua vontade e não mais o meu querer. E você que está aqui, que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, hoje pode ser o dia em que você vai sair da casa do valente para fazer parte do reino de Cristo. O texto mostrou que a humanidade está em dois ambientes. Existe o reino de Cristo e existe a casa do valente. A casa do valente é o lugar onde Satanás governa.
Lá Ele tem os seus cativos. Lá Ele tem as pessoas que estão fazendo a sua vontade. Alguns fazem a vontade dEle conscientemente, outros não. Outros estão debaixo da influência dEle, mas de uma forma silenciosa. Então hoje, que seja o dia da sua libertação. Que seja o dia em que você vai se prostrar diante do Senhor Jesus, receber perdão pelos seus pecados e obter uma nova vida na presença dEle. A palavra de Deus diz que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê na morte de Jesus como um pagamento por si, essas pessoas são libertas do domínio de Satanás e fazem parte do reino de Deus. Então, essa noite, você pode entregar a sua vida a Jesus. Você pode entregar o seu coração a Ele e dizer: Senhor, eu quero ser do teu reino, eu quero ser parte do teu povo. Senhor, eu quero ser contado entre os santos, eu quero fazer parte daqueles que estão no seu reino. Eu não quero viver no mesmo lugar dos blasfemos, dos incrédulos. Eu não quero estar entre essas pessoas, eu quero pertencer ao grupo dos que foram santificados em Cristo. Faça isso hoje. Onde você está, você pode elevar o seu pensamento ao alto e se arrepender, receber o perdão dos seus pecados e ser completamente transformado para a glória de Deus. E por fim, irmãos, eu quero terminar chamando todos vocês a agradecer a Deus, porque pelo sacrifício de seu Filho, Ele nos libertou do domínio de Satanás. Nós também, um dia, estávamos escravizados na casa do valente. Nós estávamos debaixo da influência direta de Satanás. Nós éramos escravos do pecado e condenados ao inferno. No entanto, o mais forte, o Senhor Jesus, Ele entrou na casa do valente, Ele o venceu, Ele o amarrou, Ele saqueou, Ele nos libertou daquele ambiente de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é a Ele que nós servimos e por isso Ele é digno de todo o nosso amor, de nossa devoção e de nossa gratidão. E que Deus encha o seu coração de alegria, sabendo que hoje você pertence ao reino de Deus e não mais ao domínio das trevas. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos. Te agradecemos por esse momento de leitura da tua palavra. Nós, Senhor, nos colocamos diante de ti em adoração. Através, Pai, da tua morte, através, Senhor Jesus Cristo, da tua ressurreição, os domínios das trevas foram saqueados. Hoje nós pertencemos a ti, nós fomos libertos do domínio das trevas, nós não estamos mais debaixo da influência direta dos poderes do mal, e nós te agradecemos por estarmos no teu reino, pertencermos ao reino do Filho do teu amor. Nós também, Senhor, esta noite, te agradecemos porque o Senhor veio a esse mundo. O Senhor demonstrou todo o seu poder aqui. O Senhor fez milagres gloriosos, cumprindo as profecias. E naquela cruz carregou toda a nossa culpa e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito que um dia agiu no Filho, que hoje também nos capacita, que hoje também nos dá poder. Nós te agradecemos, Senhor, por essa dádiva gloriosa que é a de pertencer ao teu Filho e sermos habitados pelo Espírito Santo. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que ouviram essa pregação. Eu clamo ao Senhor que eles venham a admirar, a apreciar, a glorificar, a se encantar ainda mais com a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles, Senhor, que ainda estão debaixo do domínio do valente, mesmo sem se perceberem como tais, que hoje, Senhor, seja o dia da libertação, que eles experimentem o poder renovador do teu Espírito, o lavar espiritual dos seus pecados e sejam trazidos para o teu reino, para viver a transformação de vida que o Senhor nos promete. Nós te adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém.